Abramos as Escrituras no livro de Neemias, capítulo 4. Esta noite é uma noite linda, é uma noite onde nós estamos adorando a Deus em todas essas partes. E eu não tenho dúvida que o manjar maior está aqui agora, que é a exposição das Sagradas Escrituras. Por favor, por gentileza. Diz assim Neemias capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo, disse Neemias, desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Que Deus abençoe a sua palavra, que ela fale ao seu coração nesta noite, que você saia daqui encorajado, que você saia daqui ministrado pela palavra de Deus. Certamente o seu coração está ávido a ouvir a voz de Deus, e o desejo do meu coração é que você ouça tão somente a voz de Deus, não a voz do homem, mas a voz de Deus expressa na sua palavra. Queridos, como eu disse, nós estamos ministrando durante 2 meses e continuaremos a ministrar sobre o tema tempo de reconstrução. E nós fizemos isso de maneira intencional, como liderança, porque de fato, diante do que nós estamos vivendo, é necessário olharmos para o livro de Neemias, que tem tantos temas relevantes, temas de liderança, temas de estratégias, temas sobre santidade, mas, mais do que isso, o livro de Neemias fala sobre reconstrução.
Se você olhar para o livro de Neemias e conjugar com 3 grandes personagens históricos de reconstrução, nós poderíamos dizer que estamos diante de uma geração de reconstrutores. No caso de Neemias, o foco na reconstrução dos muros de Jerusalém. O foco de Esdras na reconstrução da santidade do povo através da palavra de Deus. No caso de Zorobabel, a reconstrução do templo do Senhor como sendo centro de radiação e de espiritualidade do povo de Israel. Neste caso, o livro que nós estamos debruçados, e eu aqui desafio todos a lerem este livro, e de uma maneira, em termos de recorte, estamos diante do capítulo 4, que é o capítulo que mais expressa Neemias em termos de reconstrução do templo. E se nós vamos falar de reconstrução do templo, é necessário observarmos o que nós encontramos nas Escrituras, um relato que leva este homem a se colocar na posição de um grande reconstrutor. Eu gosto muito de uma frase de John Riley, pastor, doutor. Ele disse: não há santidade sem luta. Não há santidade sem luta. Em outras palavras, eu e você, que somos do Senhor, precisamos ter uma vida perseverante em busca de santidade. E se tem alguém que expressa santidade diante de uma grande luta, é Neemias. Quando ele recebe o relato no capítulo 1, sobre aquilo que o seu irmão Anani tinha dito a ele, do estado em que se encontrava Jerusalém, que foi destruída pelo cativeiro babilônico, Jerusalém, que as suas portas foram queimadas, o templo destruído, os muros derribados, no último ataque de Nabucodonosor. Ele recebe esse relato do seu irmão dizendo que o povo remanescente que permaneceu na cidade estava em estado de miséria, passando fome, sofrendo, sendo espoliado, sendo ridicularizado pelos povos que estavam e que circundavam Jerusalém ainda. E diz a palavra de Deus que quando Neemias ouve esse relato, ele se debruça, ele se joga ao chão, ele fica genuflexo, ou seja, ele dobra os seus joelhos diante de Deus e começa a chorar. Mas mais do que isso, um sentimento de empatia para com o povo. Mas a Bíblia diz que Neemias não somente chora, mas ele entra num processo de lamentação, num processo de oração, que durou 4 meses. 4 meses buscando a face de Deus. 4 meses buscando o Senhor. Que o Senhor enchesse o seu coração, para que ele, como copeiro do rei, tendo uma posição estratégica no reinado de Artaxerxes, pudesse falar com o rei, pedindo que o rei pudesse liberá-lo, para que ele fosse um instrumento de reconstrução dos muros de Jerusalém. Este homem buscou a Deus, porque ele sabia que ele estaria enfrentando uma grande batalha. Porque ele sabia que ele estaria enfrentando uma grande guerra. Porque ele sabia que estaria enfrentando uma grande luta. E é possível, meus irmãos, minhas irmãs, fazermos uma analogia da fé nos dias que vivemos. Com esta pandemia, com tanta injustiça social, com tanta violência,
com tanta corrupção, com tanto falta de olhar para com os que sofrem e para com o pobre. Nós podemos fazer uma correlação. Podemos fazer uma correlação com aqueles que estão sofrendo nas suas casas. Aqueles que estão tendo lutas espirituais grandiosas dentro de casa, no seu relacionamento conjugal. Aqueles que estão enfrentando batalhas grandiosas espiritualmente e, por que não dizer, emocionalmente e fisicamente por causa da pandemia. Aqueles que estão enfrentando guerras grandiosas com relação às necessidades básicas para sobreviver nesse tempo, do ponto de vista econômico. O fato é que eu e você, em alguma área da nossa vida, é possível que o muro foi derribado. É possível que você esteja sendo espoliado por alguém, aviltado, depreciado. Talvez você esteja vivendo a maior guerra espiritual, luta espiritual, grandiosa nesse tempo. Por isso, o tema dessa mensagem tem a ver com o coração de Neemias, quando chegou ao rei Artaxerxes e pediu ao rei, e o rei, movido pela soberania de Deus, porque Deus está no controle, porque Deus tem a chave do inferno e da morte, porque o Senhor Deus governa todas as coisas, o trono está preenchido pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Ele tem o governo em suas mãos, ele tem os reis em suas mãos, e ele então move o coração de Artaxerxes, e este homem então diz a Neemias, vai, pega homens que possam ir contigo, e que leve material, e comece um processo de reconstrução em Jerusalém. Neemias vai com tudo isso. E Neemias então chega em Jerusalém. Essa é a narrativa. E este texto é a expressão clara de alguém que queria não só reconstruir muros, mas queria reconstruir a identidade de Jerusalém, queria reconstruir vidas. E o tema desta noite é sobre isso: reconstruindo vidas. Reconstruindo vidas. E para que possamos reconstruir vidas, nós precisamos enfrentar lutas grandiosas. Lutas grandiosas. E me parece que o verso 1 é a expressão desse grande enfrentamento que Neemias teria. Por favor, observe o verso de número 1 do capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. Quem é Sambalate? Rei de Samaria. Samaria se tornou, naquele momento de destruição de Jerusalém, a rota comercial política da região. E Sambalate sabia que Neemias tinha o intuito de reconstruir os muros e reconstruir a identidade de Jerusalém do ponto de vista nacional, do ponto de vista espiritual. E Sambalate, vendo isso, diz a Bíblia que ele ficou irado, ele ficou com ódio, porque ele não queria que Neemias reconstruísse os muros. E ele se levanta contra Neemias e contra o povo, e faz de tudo para que esse muro não seja reconstruído. Não seja reconstruído. E aqui há 3 lições, aqui há 3 aplicações para a nossa vida hoje, que eu gostaria de compartilhar, que tem a ver comigo e com você. Primeiro, para reconstruir vidas, para reconstruir muros, é preciso enfrentar a insinuação do inimigo. É preciso enfrentar a insinuação do inimigo. Observe o texto, por favor, no verso 2.
no verso de número 1 ainda, na parte final, e diz assim: e por causa disso ele ficou indignado, Sambalate, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, amigo de Sambalate, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. A primeira coisa que quando a gente quer reconstruir muros, quando a gente quer reconstruir vidas e a gente está diante de uma luta, de uma batalha, a primeira estratégia do inimigo, à luz desse texto, é que ele tem essa capacidade de fazer insinuações, de ridicularizar, de ironizar. O texto diz que Sambalate começa a falar: quem são esses que vão reconstruir esses muros? Esses fracos, frágeis judeus? Eles poderão fazer isso? Será que eles sacrificarão? Será que eles poderão reconstruir dos montões de pedras queimadas, desse calcário, eles vão construir novamente esses muros? E a Bíblia diz que Tobias, amigo de Sambalate, ainda disse, o amonita: não se preocupe, porque se eles começam a construírem, mesmo que eles façam essas construções, com essas pedras queimadas, uma raposa subindo em cima dessas pedras, elas irão desmoronar. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei qual é a área da sua vida que você está em reconstrução, que você está tentando reconstruir. Eu não sei se é uma área familiar, eu não sei se é uma área financeira, eu não sei se é uma área com relação a uma enfermidade, se é uma questão espiritual, que você está batalhando, que você está guerreando, que você está fazendo um grande enfrentamento. Eu não sei se a sua luta é visível ou ela é invisível, se ela é ordinária ou se ela é extraordinária, se ela é natural ou se ela é sobrenatural. E nessa batalha, nesse enfrentamento, talvez você esteja recebendo palavras assim: você é um fraco, você é um incapaz, você é um incompetente, você não vai reconstruir os muros, a sua casa não vai ser restaurada, o seu lar não vai ser restaurado, o seu casamento está destruído, a sua situação financeira, ela não vai prevalecer, porque você é incapaz de sobrepujar esses problemas financeiros. A tua vida é de um fracasso, a tua vida é de uma derrota. Talvez você esteja vivendo assim. E ouvindo isso, no seu ouvido, vozes ecoando, reverberando isso. Mas qual é a resposta de Neemias a esse momento? Observe, por favor, o verso 4 e o verso de número 5. Neemias diz assim: Senhor, ouve o que esse povo está falando. Senhor, ouve, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio, ou seja, a sua vergonha sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Neemias tinha tudo para recorrer ao rei Artaxerxes. Neemias tinha uma posição de copeiro, de influência na vida do rei Artaxerxes. Copeiro não era simplesmente um copeiro, era alguém que tinha uma relevância, tinha um papel de conselheiro, tinha um papel político, tinha um papel de posição, de status social na cidade de Suzã, uma das capitais da Síria, capital persa. Ele poderia recorrer dizendo: olha, Sambalate, Tobias, essa gente aí quer nos depreciar, quer nos destruir, quer dizer que nós não valemos absolutamente nada. Ele poderia ter buscado ajuda, mas o texto aqui mostra algo importante. Neemias, ele foi para a presença de Deus. Neemias foi à presença do Senhor.
Neemias recorreu não a um homem, não a uma mulher, não a uma instituição, não a uma pessoa, não a alguém que tinha uma projeção, não a alguém que tinha uma posição social, não a alguém que tinha uma influência econômica para resolver o seu problema, para levantar um exército e enfrentasse toda a ardilosidade de Sanbalate e de Tobias. Não, o texto diz que este homem foi para a presença de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei como está a sua vida, e não sei quem tem se levantado contra você na reconstrução do seu muro, na reconstrução da sua vida nesse tempo. Talvez a sua autoestima esteja lá embaixo, talvez você esteja sendo afrontado, talvez você esteja sendo vilipendiado, talvez você esteja sendo envergonhado, talvez você esteja passando por momentos de ser desprezado, como diz o texto. Mas eu quero dizer para você, você tem um Deus todo-poderoso, você tem um Deus maravilhoso, você tem um Deus que é conselheiro, que Ele é forte, que Ele é poderoso. Ele está com você nessa reconstrução, mesmo que seja difícil, mesmo que seja tenebrosa, mesmo que a luta seja grandiosa, seja espiritual, seja emocional, seja física, não importa. Saiba de uma coisa, vá à presença do Senhor, se coloque na brecha, porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. Segundo, se nós queremos reconstruir nossas vidas, os muros que foram derribados, é preciso não somente enfrentar a insinuação do inimigo, mas é preciso enfrentar a intimidação provocada pelo inimigo. Observe o texto, por favor, no verso de número 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Eles continuaram reconstruindo. Não importa o que as pessoas estejam falando contra você, continue reconstruindo. Mas, ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. É esta a tática do inimigo. Você está enfrentando, em outras palavras, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, neste tempo, está enfrentando, não é apenas uma simples pandemia, é uma dura pandemia. Mas mais do que isso, a igreja do Senhor Jesus está enfrentando um momento de luta espiritual. Talvez você não esteja entendendo que o que nós estamos passando é uma guerra espiritual. Tudo está sendo anunciado, irmãos. A grande evidência, o tempo do Senhor está chegando. Nós estamos olhando, focados em tudo que está acontecendo, e é importante que estejamos olhando tudo isso, mas o cenário está sendo desenhado para a parousia de Jesus, para a segunda volta de Jesus. Nós envidaremos todos os esforços para essa pandemia passar, mas sabe de uma coisa? Isso são prenúncios de outras e outras situações que está organizando um grande arquétipo para que nesse tempo a igreja entre num processo de militância, de batalha, de guerra. A sua guerra em casa não é simplesmente uma guerra, é uma guerra espiritual. A sua luta no seu casamento não é simplesmente uma luta, é uma luta também espiritual. O seu enfrentamento com relação aos seus projetos que você tem e que muitas vezes os muros estão sendo derribados, é luta espiritual. E diante de tudo isso, nós precisamos ter essa consciência, porque esse texto fala claramente sobre isso, que quando Neemias começa a reconstruir, o inimigo fica com ódio, com raiva, a ponto dele falar: vocês então não desistiram de reconstruir? Agora vocês vão ver o que vai acontecer. E sabe o que eles fizeram? Sanbalate e Tobias, eles chamaram os outros povos que estavam em torno de Jerusalém naquela região, os arábios, os amonitas, todos circundaram
Jerusalém. E começaram a pressionar, começaram a intimidar, começaram a colocar num vértice, comprimindo, com o sentimento de que esse povo ficaria impotente diante desse grande enfrentamento. Talvez você que está aqui e você que está nos assistindo pela internet esteja sofrendo esse segundo momento. Um momento onde o inimigo quer intimidar você, pressionar você, impedir que você continue reconstruindo, impedindo que você continue reconstruindo aquilo que Deus segredou no seu coração. Você que é um filho de Deus, uma filha de Deus que está aqui, você que está nos assistindo, talvez você esteja ouvindo esta mensagem dizendo: pastor, esse tempo é um tempo mesmo que eu estou sofrendo isso. O que eu devo fazer? É interessante porque esse texto primeiro chama Neemias à oração, mas depois chama Neemias a um segundo momento. E observe o verso de número 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Que algo extraordinário. Neemias não somente orou, mas Neemias, diante da confrontação, diante da intimidação, diante da pressão vinda de fora para dentro de Jerusalém, este homem pega em armas, pega a sua geração, o povo, e distribui espadas, distribui lanças, e coloca todo mundo em posição de luta, em posição de guerra. Meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, você que está aqui hoje, que está enfrentando uma batalha, que está enfrentando uma guerra, que tem prostrado diante de Deus em oração, é necessário também nos colocarmos em posição de batalha, não aceitar que o inimigo venha pisotear você, sapatear na sua vida, oprimi-lo, fazer você sentir totalmente acachapado por forças espirituais. Este homem colocou-se em posição de batalha, e nesta noite eu quero dizer para você, pela palavra de Deus, se coloque em posição de batalha, levante-se, ecoe sua voz, se posicione, fique firme, diga ao inimigo, diga às forças contrárias, visíveis e imperceptíveis do ponto de vista espiritual, levante-se e diga isso: você não tem poder sobre a minha casa, você não tem poder sobre os meus sonhos, inimigo, você não tem poder sobre os meus projetos, você não tem poder sobre a igreja do Senhor, você não vai prevalecer, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, e eu sou a igreja do Senhor Jesus, eu sou o povo de Deus, a minha casa é do Senhor Jesus, a minha família é de Deus, portanto eu estou aqui de posição, porque eu sei que em volta de mim há anjos com força, anjos cheios da presença do Senhor também ali, anjos que estão ali com espada de chamas mesmo, para guerrear com você, meu irmão. Você não está sozinho nessa batalha, e mais do que isso, o anjo do Senhor acampa ao seu redor, está com você, e você vai prevalecer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não está sozinho, então é hora de você ir para a batalha, é hora da gente ir para a guerra, é hora para a gente enfrentar a intimidação do inimigo. Terceiro lugar, além de enfrentarmos a insinuação do inimigo, além de enfrentarmos a intimidação do inimigo, nós precisamos enfrentar a desmotivação provocada pelo inimigo. Observe o texto no verso 10.
Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. É interessante esse texto, porque Neemias enfrenta toda a ironização do inimigo, ele enfrenta o inimigo mesmo, se posiciona em posição de batalha e de guerra. Então a luta se dava fora do arraial, se dava fora de Jerusalém. O inimigo atacava de fora para dentro. Mas esses versos que nós lemos mostra algo. Mostra que havia também uma batalha dentro de Jerusalém. Havia uma luta dentro de Jerusalém. Aqueles que estavam reconstruindo os muros estavam desfalecendo. Começaram a perder força. Começaram a querer desistir de lutar. Já não aguentavam mais. Já estavam com certo medo do inimigo que tenazmente os assediam em relação a Jerusalém. E eles estavam querendo largar, desistir de reconstruir os muros. Será que na sua luta de reconstrução você não está cansado? Você não já deu, quem aqui já teve vontade de chutar o pau da barraca? Levanta a mão aí. Quem já teve? Rapaz, tem muito santo aqui. Há muito santo. Meu irmão, como diz o pastor José Nery, eu vou fazer aqui, não chutar o pau da barraca, mas chutar a barraca inteira. Alguém já teve vontade? Agora eu quero ver aí. Ah, meu irmão, eu vou fazer assim, ó. Lógico. Talvez você aqui esteja pensando: vou desistir do meu projeto. Já faz 2 anos, 3 anos e a coisa não acontece. Talvez você esteja dizendo: vou desistir da minha casa, da minha família, do meu casamento, porque já faz 5 anos e a luta continua, a batalha continua, os enfrentamentos continuam. Talvez você esteja enfrentando uma situação financeira terrível, que olha, está vermelho no banco, é fichinha. E você diz: já não aguento mais. Talvez você já tenha desistido do seu filho. Talvez você tenha desistido da igreja. Talvez você olhe para a realidade dizendo assim: eu não quero mais, me decepcionei muito com a igreja. Não aguento mais isso não. Isso não é para mim não. Vou ser crente em casa. Pronto. Isso é muito humano sentir isso. Mas a resposta de Neemias, ela é bíblica para mim e para você. Para nós que estamos aqui. Olha o que o texto diz. Verso de número 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, não vamos construir mais porque esse povo vai vir sobre nós. Aí o verso 13 diz assim, é um relatório, isso aqui é um relatório lindo de Neemias. Ele diz: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro com suas espadas, e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. O que ele está dizendo aqui
é que quando você está lutando já, não mais com as lutas contra as forças que são externas, mas quando você está tendo lutas internas, não só dentro de casa, não somente dentro dos seus muros que você está reconstruindo, mas talvez dentro da sua internalidade. Ele diz: se você está assim, continue firme, lute. Mas se você não quer lutar por você, ele convoca os magistrados, ele convoca as famílias, ele convoca todo o povo e diz: se você não quer mais lutar por vocês mesmos, então o texto é claro, ele diz: então lute pelos vossos irmãos, lute pelos irmãos de Jerusalém, lute pelos filhos e filhas de Jerusalém, do povo de Israel, vossa mulher e vossa casa. Se você não tem força mais de lutar por você, não deixe de lutar pelo seu filho e sua filha, não deixe de lutar pela sua esposa, pelo seu esposo, não deixe de lutar. O que Neemias está dizendo é: não deixe de lutar pela sua geração. O que está em jogo é a geração, o que está em jogo é o povo de Deus, e o povo de Deus não pode sentir-se derrotado diante do levante do inferno. O povo de Deus tem que dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então é hora de levantar, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de decepção, nesse tempo de angústia, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de insegurança, e falar: a nossa geração vai ser conhecida como uma geração que não se declinou, que não se baixou, que não fez com que os seus joelhos fossem prostrados diante de Baal, diante do inimigo, diante das forças do mal. Não, a nossa geração lutou, a nossa geração batalhou e reconstruiu os muros de Jerusalém. É isso. E isto posto, eu quero dizer para você, que você saia daqui dizendo: eu não vou parar essa obra, eu vou continuar reconstruindo, eu vou continuar levantando os muros, eu vou continuar reerguendo os muros da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus negócios, dos meus projetos. Eu vou continuar reconstruindo, e ninguém vai me deter, porque o Senhor está à frente da minha batalha. Ele é o meu general, Ele é o nosso general, e com esse Deus nós vamos vencer essa batalha, em nome de Jesus. E eu já quero convidar o pessoal do louvor para cá, porque se tem um cântico que nós vamos cantar hoje, porque esse texto aqui nos chama a atenção, porque nós estamos aqui para reconstruir, nós estamos aqui para enfrentar as batalhas, é que o nosso general é Cristo. Nós vamos sair daqui declarando isso, vamos sair daqui cheio da graça de Deus. Mas eu quero concluir essa mensagem, e a conclusão está no verso de número 15, versículo número 15, eu quero que você leia comigo, e você, por favor, fique de pé, vamos ler juntos esse último versículo, e depois que nós lermos, e nós compartilharmos a conclusão desse texto, nós vamos adorar. Nosso general é Cristo, pelo Senhor marchamos sim o seu exército. E olha a conclusão desse texto. Vamos ler juntos? Versículo de número 15. Leiamos. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua. Você sabe quanto tempo foi que eles reconstruíram os muros? 52 dias. 52 dias. Eu não sei quanto tempo você está nesse processo de reconstrução, mas eu quero dizer para você: reconstrua, você vai completar esta obra, porque Deus vai frustrar toda a obra do inferno contra a sua vida. E aí nós poderemos dizer aquilo que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, claramente, e que jamais nós possamos esquecer, que aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completar
até a volta, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! 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 Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, e as virtudes, e a comunhão do Espírito Santo, sejam abundantes sobre suas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, que estão aqui, e que estão nos vendo também, e sobre a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra, agora e para sempre. Glória a Deus. Shalom.